Olá, professores, bem-vindos a mais um planejamento de aula. Meu nome é Mariângela, sou formadora da Coped, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma blusa preta com uma camiseta branca e uma calça jeans azul. E hoje nós vamos trabalhar nesse planejamento de aula a aula 9 e 10 do 9º ano do material digital, que justamente vai falar sobre desvendando o código, os desafios da microbit. Então a gente vai falar um pouquinho sobre criptografia nessa aula, E na próxima semana nós vamos voltar a falar sobre o ensino médio e vamos trabalhar as aulas 9 e 10 do ensino médio. Aqui nós temos quais os objetivos a serem trabalhados neste planejamento de aula. Então aqui nós vamos compreender um pouquinho as diferenças sobre codificação e criptografia. Nós vamos planejar como desenvolver essas aulas e também como fazer o envio de mensagens criptografadas para os alunos. E, além disso, promover aí o pensamento computacional e a lógica de programação, utilizando aí atividades diferenciadas com criptografia. Essa é a capa do nosso material digital, então aqui a gente tem qual é a capa do material a ser utilizado, e aqui está as habilidades que são trabalhadas nessa sequência aí do material digital. Então, professor, vamos planejar? Então, como que nós vamos trabalhar essa parte de criptografia e codificação? Inicialmente, nós vamos trabalhar com a parte de chamar o aluno para ele entender o porquê nós devemos aprender a parte de criptografia. Então, aqui, faça um questionamento para o seu aluno. Já imaginou como que nós fazemos para manter um segredo realmente? E como que a gente faz isso no mundo digital? Aqui, traga os seus alunos para discussão. Como que nós mantemos as mensagens que nós mandamos hoje em dia seguras? Se eles sabem o que é criptografia, vocês já ouviram falar de criptografia, se eles sabem o que é codificação, o porquê é importante trazer esse assunto à tona e o porquê a nossa segurança digital também é importante. Então aqui, traga o aluno para discutir esse assunto, faça discussões e faça com que ele responda, pegue diferentes opiniões. É importante que eles tenham até um certo nível de debate se a criptografia é realmente segura nos dias de hoje no mundo digital e em que casos houve vazamentos de mensagens, por exemplo. Você pode trazer o seu aluno para buscar esse tipo de notícia sobre a criptografia e quais foram os avanços de segurança de dados que a gente tem hoje em dia no mundo da decodificação e codificação. E aqui, para aprender esse nosso assunto importantíssimo, que é da criptografia, nós temos esse caminho que é seguido. Então, inicialmente, o que o aluno ele vai fazer? Ele vai aprender o que é criptografia. Então, aqui eles vão entender os conceitos da criptografia e da decodificação e também eles vão compreender qual é a importância. Então, antes, eles sabiam o que sobre criptografia? E depois, o que eles aprenderam sobre a criptografia? Qual é a sua importância? Qual é a importância de ter a privacidade online e as nossas mensagens escondidas, ou então mensagens que são muito privadas não podem ser vazadas por aí. E aí, eles vão, por fim, depois que entenderam o que é a decodificação, o que é a criptografia, entender e construir um código de segurança utilizando a nossa microbit. Então, eles vão construir esse conceito de segurança aí, de mensagens, utilizando a microbit. E aí nós vemos para a parte do foco na aprendizagem, né? Onde eles vão pegar realmente esse conceito histórico. Da onde que veio a decodificação? Da onde que veio a criptografia? Quais foram os caminhos do surgimento, né? E aqui tem a diferenciação sobre a decodificação e a criptografia atual. Lembrando que para decodificar, ele vai só inverter a ordem das palavras. Já a criptografia, o aluno ele precisa, ou então o usuário precisa, do código para fazer a decodificação. Então, se eu não tenho a chave secreta, eu não consigo decodificar aquela mensagem. Por exemplo, se você mandar a mensagem de um celular para o seu amiguinho, só ele tem a chave de decodificação dessa mensagem. Qualquer pessoa que pegue essa mensagem pelo caminho virtual e não tiver essa chave de decodificação, ele não consegue fazer a leitura dessa mensagem. É isso que é a criptografia. É essa parte da segurança que é a criptografia. Dê esses exemplos para que o aluno ele entenda o que é e o
como ele usa no seu dia a dia. E aí a gente vem para a parte onde nós diferenciamos o que é a decodificação, o que é a codificação, o que é a criptografia. E nós temos essas diferentes partes de codificação e criptografia. Primeiro, a gente começa com a cifra de substituição, que nós mesmos utilizamos inicialmente. Quando nós construímos a cifra de César nas aulas anteriores, foi justamente uma cifra de substituição, onde eu pegava, girava e trocava uma letra pela outra. Então, por exemplo, a partir de agora, minha letra A vai ser a D. Então, tudo que tiver A é a letra D que eu vou escrever. Então, isso é uma cifra de substituição. E aí a gente tem a cifra de transposição. O que é a cifra de transposição? Ela vai mudar, vai embaralhar as palavras, mas ela não vai mudar a letra em si. Então, por exemplo, rosa de rosa, o R de rosa vai continuar sendo o R de rosa. Só que eu vou mudar a ordem dessas palavras e vou mandar cabe a pessoa colocar na ordem correta para entender a minha mensagem. E por último, nós temos a parte da criptografia que pode ser simétrica ou assimétrica. E aí, nesse caso, como já falei antes, para você entender essa mensagem, você tem que ter uma chave. E sem essa chave de acesso, você não consegue decodificar ela. Então, eu tenho palavras que são escritas e embaralhadas de forma que eu não consiga entender. Qualquer pessoa que recebe uma mensagem criptografada, ela não consegue entender se não tiver essa chave de acesso. E aqui nós temos um exemplo que nós vamos trabalhar com os alunos, tá? De chave de transposição. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, o aluno ele vai escrever uma mensagem. Aqui, como exemplo, nós usamos essa mensagem aqui. Robôs são legais. O que nós fizemos? Nós vamos criar uma grade, que vai ser a grade secreta. Essa grade secreta, aqui no nosso caso, tem 4 colunas, porque a nossa mensagem é curtinha, então só precisou de 4 colunas. Cabe ao aluno, dependendo do tamanho da mensagem, decidir quantas colunas ele vai utilizar aqui. Então, no caso, eu escrevi nessas 4 colunas, robôs são legais. E eu complementei os dois espaços que não tinha com caracteres. E aí, o que eu fiz posteriormente? Peguei essa minha mensagem e escrevi as colunas em sequência. E aí ficou essa mensagem aqui. As minhas colunas eu passei para linha. Então, minhas letras ficaram todas embaralhadas. Eu só vou conseguir decodificar se eu colocar aqui no número de colunas correta. Então, se eu tiver o número de colunas correta aqui, eu consigo falar qual que é a minha codificação correta. Se eu não tiver esse número de colunas dessa forma aqui, eu não consigo fazer essa decodificação. Então, professor, nós entendemos como nós vamos trabalhar essa aula. Agora, vamos para as questões interativas? Então, professores, agora vamos falar sobre um assunto que é importante também. O nosso aluno entendeu por que ele está vendo criptografia. Então, a gente vai falar dessa parte prática, o porquê dele estar aprendendo. Então, antes de nós só programarmos e só fazermos a codificação e a decodificação com os alunos, explique o porquê dele estar aprendendo a criptografia. Então, aqui a gente tem esses pontos que são muito importantes a serem trabalhados com o seu aluno. Então, primeiro, a gente está aprendendo por quê? Faz parte do dia a dia. Tá? Então, faz parte da segurança digital. A gente entender o porquê que tem essa segurança digital é muito importante. Outra, pensamento lógico. A partir do momento que a gente faz uma codificação, uma decodificação, a gente gera essa parte do pensamento lógico. Qual é a lógica que eu vou utilizar para desvendar aquela mensagem? O como eu vou desvendar aquela mensagem? E o porquê nós temos que fazer essa parte da criptografia? É aqui que nós devemos sanar essa dúvida para os nossos alunos. Então, eu devo ter esse pensamento lógico justamente para mim ativar as regiões aí do meu cérebro para fazer a minha resposta chegar mais rápido. Então, no pensamento lógico vai fazer com que os alunos ativem essas respostas, então, esses descobrimentos aí. E aqui a gente tem uma preparação de uma habilidade que é justamente essa do pensamento lógico sendo ativado para os nossos alunos. E com isso,
tudo isso, nós vamos construir um cofre ao final que vai ter aí uma decodificação para ser feita pelos alunos. Então, ao início, nós estamos aprendendo o que é criptografia por conta da nossa segurança. Então, é importante o aluno saber o porquê ele está aprendendo sobre aquele assunto. E aí a gente vem aqui para a parte prática, que é justamente a construção do código que eles vão fazer aí nas aulas. Então, na parte prática, o que nós temos aqui? Primeiro, nós vamos fazer um código Morse utilizando a microbit. Então, dentro da microbit nós vamos fazer essa codificação e vai ser enviado uma mensagem para um outro microbit e essa mensagem vai ser feita através desse código Morse. Para o código Morse funcionar, nós precisamos criar 3 caracteres que vão representar justamente o que está aqui no nosso slide. Então, um vai ser o botão A, que vai representar o traço dentro do código Morse. O outro vai ser o botão B, que vai representar o traço longo dentro do código Morse. E o último vai usar aí como decodificação uma pausa, o espaço, que é o botão A e o B junto. Então aqui nós temos a programação que vai ser feita. Como que vai funcionar isso? Eu vou precisar, nesse caso aqui, de 2 microbits, em que um grupo vai mandar a mensagem para o outro. Lembrando, esses grupos, eles têm que ter uma decodificação aí combinada entre eles e, além disso, eles precisam combinar quais são os ícones que eles vão utilizar. A programação desses 2 microbits tem que ser a mesma. Eles precisam estar no mesmo agrupamento de rádio e com os mesmos códigos a serem desvendados. E aqui, para auxiliar os alunos na hora de fazer a decodificação das mensagens, esse site pode ser utilizado, que é o invertexto.com. Como que vai funcionar? O aluno ele vai colocar o texto que ele quer codificar ali, e aí, colocando o texto que ele vai codificar ali, ele automaticamente vai gerar esse texto já em código Morse, e aí aqui, no caso, o traço longo, ele pode ser utilizado como ponto, e a barra, que seria o espaço, pode ser justamente a pausa que nós programamos anteriormente. Então aqui os alunos eles podem fazer ajustes para ter a sua decodificação sendo utilizada. Esse site ele faz conversão para código Morse de qualquer mensagem que for escrita ali. Então, o que cabe aos nossos alunos é eles terem a criatividade para eles escreverem aí as suas mensagens e fazer os seus códigos, tá? Uma outra alternativa que nós temos, caso seja muito difícil entrar nesse site, é justamente utilizar essa tabela aqui. Essa tabela aqui já vai nos dar aí qual é o símbolo que equivale no código Morse referente a cada letra. Então, eu tenho para a letra A, o meu símbolo é a bolinha e o traço. Então, para escrever a mensagem, o nosso aluno ele vai ter que fazer aí a decodificação da mensagem dele manual. Então, uma alternativa que pode ser feita, se não conseguir usar o invertexto, é justamente levar essa tabela para os alunos para que eles façam a conversão da sua mensagem. Então, coloque essa tabela na tela, ou então até imprima essa tabela para os seus alunos, para que eles consigam consultar e fazer a conversão. Além disso, no material digital, nós temos exemplos de algumas mensagens que são clássicas que podem ser utilizadas, como, por exemplo, SOS, preciso de ajuda, eu te amo, são mensagens que já tem no material que podem ser utilizadas para eles fazerem trocas. Aqui, o que eles vão fazer? A partir do momento que eles já têm a mensagem escrita, o que eles vão fazer? A troca dessas mensagens. E aqui eles vão ver o que significa e fazer a decodificação. Aqui é importante que os grupos eles se movimentem, que eles justifiquem os códigos, que eles combinem e façam modificações para ter códigos próprios, tá? E por último, o aluno entendeu a mensagem, vamos registrar. Então, como que eu sei que o grupo conseguiu entender a mensagem que foi enviada? Então, faça esse questionamento para os seus alunos e peça para que eles registrem as suas respostas. Por último, nós temos os materiais que nós fornecemos aí para auxiliados, lembrando que para essa aula já tem vídeo tutorial. Eu espero que tenham gostado e bom planejamento, professor!